Pai exaltado na terra e no céu. Nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui, Pai. Por termos esse privilégio de te adorar, de te exaltar, Pai. Sede conosco, Pai querido, em todo esse culto, Pai. Que a tua palavra possa adentrar em nossos corações para não pecarmos contra ti, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, a colocar tua palavra em prática, Deus. Não somente ouvir, Senhor, mas colocarmos, que é o mais difícil, Pai. Em nome de Jesus, sede conosco, com cada um nesta noite que entrou nesta casa, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, encher os nossos corações de esperança, mas também de entendimento, Senhor, do que devemos fazer, Senhor, para que esse teu nome seja exaltado em nossa vida. Para sempre exaltado seja o teu nome em nossa vida, Pai. É assim que eu te oro, te agradeço, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas. Está lá depois 1 Reis, 2 Reis, Crônicas. Capítulo 29, o último capítulo do livro, do primeiro livro das Crônicas. Capítulo 29, leremos do 10 ao 18, oração de Davi, está assim o título na minha Bíblia. Primeiro Crônicas, capítulo 29, de 10 a 18. Acompanhe a leitura, irmãos. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu grandioso nome, glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que possamos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nosso pai Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, inclina-lhes o coração para contigo. Tá bom aqui até o 18. Mas oração de Davi, consagrando a Deus o que ele preparou para a construção do templo. Deus disse que não era ele que ia construir o templo, e sim seu filho, Salomão, mas Davi preparou tudo o que era necessário para que o seu filho edificasse o templo do Senhor. Então, no domingo passado, nós dissemos aos irmãos que hoje falaríamos sobre mordomia. Isso é um assunto que não é muito comum se ensinar como ele é, porque normalmente os pastores estão interessados no dia do povo. Mas mordomia não quer dizer só dízimo e oferta. Mordomia, o que é mordomo? É aquele que toma conta dos bens do seu senhor, do seu patrão, no nosso entendimento aqui. É isso que é mordomo. Ele não é dono de nada, é tudo do patrão, ele apenas toma conta. É ele quem administra, é ele quem toma conta de tudo. José foi mordomo lá de Potifar, vocês sabem disso. Então, não é só do dinheiro do homem que ele toma conta, é de tudo.
todas as coisas do homem. E de tudo ele vai ter que prestar contas. Muito bem. Então, irmãos, eu ainda pensei em mudar essa pregação, porque vocês sabem, as coisas que eu escuto durante a semana dos irmãos, tanto nas aulas como em alguma ligação, em algum zap que mandam, alguma pergunta, que me fazem, meu Deus, eu vou ter que tratar desse assunto. Aí houve um assunto envolvendo pregação, eu ainda liguei para Paulo, aliás, Paulo ligou para mim e a gente conversou, de Paulo, olha o que aconteceu sobre esse assunto, assim, eu estava pensando em pregar sobre pregação, mas eu disse para o pessoal que ia pregar sobre mordomia. Aí Paulo mesmo sugeriu, pastor, o senhor então prega sobre mordomia, que já prometeu, no domingo que vem o senhor prega sobre pregação. Aí está certo, combinamos assim. Então, irmãos, nós vamos falar sobre mordomia, e repito, como nós sabemos, por causa da prática dos pastores desonestos, falsos, quando se fala em mordomia, normalmente vem à nossa cabeça, lá vem negócio de pedir dinheiro. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Como podemos ver nesta oração de Davi, ele tinha um conhecimento muito claro sobre o assunto. O homem era um rei. Ele sabia o que é mordomia e nós precisamos aprender com ele. Esta é a importância dos homens de Deus e do que eles deixaram escrito nas Escrituras, por inspiração do Espírito Santo, para nos ensinar. Eu tenho dito para vocês, a vida de Davi não me interessa. A vida de Salomão, Abraão, Moisés, quem quer que seja, não me interessa a vida deles. O que me interessa é como Deus usou esses seus servos para nos ensinar. É isso que me interessa. O que eles deixaram escrito, o que aconteceu com eles, pecados, virtudes, falhas, sucesso, derrotas, tudo está escrito aqui para o nosso ensino. Como Paulo diz, eu repito de vez em quando isso aqui. Como Paulo diz lá em Romanos 15, 4, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Pois é, isso ficou escrito aqui, essa história de Davi, de como ele preparou tudo para a construção do templo em doações de bens dele próprio. A primeira doação foi dele como rei. Está escrito aqui que ele tirou do próprio tesouro particular dele a primeira doação para a construção do templo, aí pediu para o povo doar também. Aí ele fez essa oração na hora de consagrar todos os bens que foram arrecadados, e ele dizendo para Deus, Senhor, isso aqui tudo já era teu. Então Davi tinha conhecimento de tudo. Aí, irmãos, com base nisso aqui que a gente vai explicar, em primeiro lugar, para compreender melhor o que seja mordomia, como o rei Davi, nós precisamos ter em mente, para começo de conversa, que todas as coisas pertencem a Deus, inclusive nós, inclusive nossa vida. Foi Ele quem criou todas as coisas e pela sua graça nos deu a mordomia disso. Deu a Adão, desde lá do início, Adão, tu vai cuidar de todas as coisas. Veio o pecado, bagunçou tudo, mas isso estava no plano de Deus de alguma forma. Então nós temos que entender que tudo é do Senhor, tudo vem do Senhor, Ele nos deu a mordomia disso. Olha, vocês vão tomar conta disso. Mas tudo é meu, inclusive vocês. Então, se a gente não entender isso, que todas as coisas pertencem a Deus, foi Ele quem criou e pela sua graça Ele nos deu o governo temporal, enquanto nós vivemos, temporal sobre essas coisas. Sem esse entendimento, irmãos, não há base nenhuma para se falar sobre mordomia. Eu quero saber do dinheiro de vocês. Normalmente, quando se fala em mordomia, se fala logo em dinheiro. Como podemos ver, para Davi, o Senhor Deus está acima de todas as coisas, acima de todos os reis, inclusive dele, de eternidade a eternidade, ele sabia disso. O rei sabia que tinha um poder temporal sobre a nação de Israel e sobre as outras nações, as quais Deus lhe deu nas suas mãos. Mas ele também sabia que tudo isso vinha de Deus, o Rei dos Reis. Cantamos aqui desde o início e o homem fala aqui. Versículos 11 e 12. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti.
Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Olha o conhecimento que esse homem, um rei, sobre tudo naquela época praticamente, tinha de quem era Deus. No versículo 11, ele relaciona algumas coisas aqui, muitas delas inerentes à posição dele como rei. Por exemplo, a grandeza, o poder, a honra, a vitória, a majestade. Ele tinha tudo isso como rei, principalmente o rei que dominava sobre muita coisa naquela época. Ele tinha tudo isso. Essas coisas de fato pertenciam a ele como rei, Davi. Mas ele diz, tudo isso vem de ti, Senhor. Tudo é tu que dá vitória. Tudo isso vem de ti. Davi sabia que Deus é o Rei Supremo, aquele que está acima de tudo e de todos, como ele declara no Salmo 22, 1, que nós lemos aqui. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Isso é do rei Davi, esse Salmo. Ele sabia disso, irmãos. Ele sabia disso. Tudo pertence a Deus, o soberano Senhor, sobre sua criação. Então, se a gente não entender isso, não adianta falar em dízimo, oferta, não sei o que. Não adianta, irmãos. Tentar tirar dinheiro dos irmãos, porque Deus lhe abençoe se você der, isso é, usando um termo da Paraíba, fuleiragem. Isso é roubo, isso é enganação. Ficar dizendo, se você não der, Deus vai lhe amaldiçoar. Isso é outra fuleiragem. Que Deus vai lhe amaldiçoar, vai mesmo. Porque você está sendo infiel. Mas não é por causa disso, se você não der. E não é só dinheiro que ele vai lhe amaldiçoar se você não der, não. É o seu tempo, é tudo. Riquezas que você tem e não divide com ninguém, que sabe que está necessitando. É tudo, irmãos. É um tempo dedicado a ajudar alguém, nem que seja um ombro amigo para escutar. Como diz Eric de vez em quando, obrigado por me emprestar seus ouvidos. Ela quer falar, que às vezes vem conversar comigo aí um pedação. A pessoa quer falar, ela quer uma pessoa para ouvir. Tempo. Então, irmãos queridos, esta foi a base do ensino do Senhor Jesus ao concluir a oração do Pai Nosso. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Final da oração do Pai Nosso. Há teólogos que dizem que esse acréscimo da oração do Pai Nosso dos protestantes, que não tem na oração do Pai Nosso católica, foi incluído depois. Jesus não disse isso não. Pois muito bem, se alguém incluiu depois, ele incluiu parte da palavra do Senhor, que ele incluiu o que Davi disse aqui na sua oração. Então, está certo. Esta é a primeira verdade fundamental que aprendemos nessa oração de Davi. E que não podemos esquecer. Todas as coisas pertencem a Deus. Inclusive e principalmente nós. Nós fomos criados por Deus para louvor da sua glória. Não foi para nós mesmos, não. Esse é o primeiro ponto. Segundo lugar, como consequência desse entendimento de que todas as coisas pertencem a Deus, vemos o rei Davi declarar que Deus é doador de todas as coisas. Pense numa conclusão lógica. Todas as coisas não são do Senhor? Sim. Então todas as coisas que nos são doadas, vêm do Senhor. Não é Ele o dono de todas as coisas? Como todas as coisas pertencem a Deus, versículo 12, 14, 16, ele diz aqui, o rei faz uma profissão de que o seu conhecimento, no seu conhecimento, porque tudo aquilo que estava relacionado lá no versículo 11, grandeza, poder, honra, vitória, majestade, tudo vinha de Deus, como ele disse aqui. 12, 14 e 16. 12. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e o a tudo dar forças. 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti. Então é das tuas mãos mesmo
que te damos. 16. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Conclusão lógica. O homem não já tinha dito lá no início que todas as coisas vêm do Senhor? Nada, irmãos, do que o homem possui tem origem nele mesmo. Tudo vem das mãos de Deus. Como o profeta Daniel também declara no seu conhecimento sobre Deus. Seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e dá entendimento aos inteligentes. Daniel 2, 20 e 21. Então esses homens de Deus sabiam quem era Deus, irmãos. Infelizmente a igreja não sabe. A igreja só quer saber de um Deus que me abençoe. Isso não é o Deus da Bíblia. Isso é ensinamento errado da igreja, qualquer uma, com raríssimas exceções. Tudo que nós temos, precisamos saber, é pela graça de Deus, é dádiva de Deus. Nós somos apenas mordomos e temporários, enquanto estamos vivos. Quem é que leva alguma coisa para o caixão, para a sepultura? Velório de alguém perguntou, foi que ele deixou para os filhos? Tudo. Ele levou alguma coisa? Ele deixou tudo. Ele levou alguma coisa por acaso? Então, irmãos, olha só. Não há nada que Deus venha a requerer de nós. Conclusão lógica, como Davi disse. Não há nada que Deus venha a requerer de nós que Ele mesmo não nos tenha dado. Satanás e o mundo querem nos fazer crer que Deus exige muito de nós. O pastor Juarez, então, pelo amor de Deus. O pastor reclama porque eu chego atrasado à EBD, porque eu chego atrasado aos cultos de domingo, ou porque não venho aos estudos bíblicos semanais, como se eu tivesse todo o tempo que ele tem. O pastor tem esse tempo. Como o irmão não tem o tempo que o pastor tem? Se o tempo é dado por Deus a todos, o mesmo tempo, 24 horas por dia. O problema está, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, onde você botar o seu coração para gastar o seu tempo, é ali que está o seu tesouro. Obviamente não é aqui. No estudo da palavra de Deus, não é aqui que está o seu tesouro. Por isso que o tempo não dá para vir para o estudo bíblico e chegar na hora, porque há tanta coisa para fazer. Pois é, se tanta coisa para fazer é o seu tesouro. O tempo é o mesmo. O tempo é o mesmo. O tempo do pastor Juarez é o tempo de qualquer irmão. Então, irmãos, lembrando, Satanás e o mundo, dentro de nós mesmos, a secularização, querem nos fazer crer que Deus está exigindo demais de mim. Outro exemplo, o pastor reclama, aí vamos falar num assunto que é normal, porque o pastor reclama da infidelidade dos irmãos no dízimo, nas ofertas, no tempo dedicado à igreja, uma série de coisas. Mas o pastor não sabe que eu ganho tão pouco, que mal dá para as necessidades da minha casa. Acontece que o pastor não está cobrando nada de ninguém que não tenha sido ensinado por Deus. O Senhor Jesus disse, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Entendido que esse fiel e justo aí está no mesmo sentido. Então, meu irmão, Jesus disse que se você não contribui com nada na igreja porque está pouco, você também não vai contribuir quando tiver muito. O problema é infidelidade, não é valor. Sabe quem disse isso? Jesus. Não foi o pastor Juarez, nem Satanás. Jesus.
Quem é fiel no pouco, não, pastor, depois vai melhorar, eu vou. Vai não. Jesus disse que não. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Até porque o percentual é o mesmo. Tal do dízimo e oferta. Oferta você dá segundo o seu coração, segundo suas posses. Mas o dízimo não, é determinado por Deus, é um décimo, é 10%. Então 10% de 1.000, R$100. 10% de 10 mil, R$1.000. 10% de 100 mil, R$10.000. Então o valor é exatamente o mesmo, 10%. Não pesa mais ou menos para quem ganha R$1.000 e quem ganha R$10.000. O peso é exatamente o mesmo. Sabe quem determinou isso? Deus, o dono da sabedoria. Então não adianta vir dizer, não dou porque é pouco. Pois se fosse muito, você não daria do mesmo jeito? Quem disse isso? Jesus. O problema é infidelidade, não é valor. É Deus quem nos dá 100% de tudo que nós temos, inclusive tempo. Ah, eu não tenho tempo. Como não tem? Como não tem tempo? Ele nos dá vida para começo de conversa. Ele nos dá inteligência para saber viver nesse mundo. Ele nos dá saúde para ter força para trabalhar. Ele nos dá força para produzir exatamente 100% do que nós produzimos, de alguma forma. Quando produzimos com base em alguns produtos que sejam, é dele que vem a matéria-prima dos produtos do mesmo jeito. É tudo de Deus, meus irmãos. Aí o Senhor requerer, como está na lei, e isso nunca caiu, essa parte moral da lei, caiu a lei cultica, a lei cerimonial levítica, mas a lei moral não. Então Deus exigir 10% do 100% que é Ele que lhe dá, e em qualquer circunstância, você queira ou não queira admitir, é. Como que eu não posso dar? Que eu ganho pouco. Ah, é? Nós tivemos um irmão aqui na igreja que ganhava muito. E ele reclamava, injuriado com o imposto de renda. É que pode, pastor. O imposto de renda me leva tantos R$1.000 todo mês. Eu digo, irmão, dê graças a Deus, senão você está ganhando muito. Imposto de renda também é percentual. É 27,5% no caso de um profissional liberal, é 27,5%. Então, se você está pagando essa infinidade de dinheiro de imposto de renda, olha quanto você está recebendo. Ganha um salário mínimo. Ganha um salário mínimo, que você não vai ter esse problema de pagar imposto. Quer dizer, é percentual. Então, se é percentual, é rigorosamente justo, tanto muito ou pouco, é o mesmo tanto. Então, Deus requer essa devolução, seja muito ou pouco, é um valor percentual. Com gratidão, com fidelidade, com justiça. Como Jesus disse aqui, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é injusto no pouco é injusto no muito. Com justiça, todos nós devemos observar a lei do Senhor, porque é igual o que Ele nos dá. A proporção é a mesma. Irmãos queridos, tudo pertence a Deus, tudo vem de Deus, nós somos apenas mordomos nesta vida, sejamos fiéis ou infiéis, não tem outro partido, ou somos fiéis a Deus ou infiéis a Deus. O fato de estar em igreja não quer dizer nada. Eu vivo dizendo para vocês aqui, o fato de estar em igreja, todo mundo está em alguma igreja, eu não sei quem é ateu, porque ateu não vai para igreja nenhuma, porque ateu quer dizer aquele que não tem Deus. Ele não admite Deus, não admite religião, ele é ateu. Esse prefixo ateu, teu é Deus, teos, Deus, ateu, ele não tem Deus. Então, esse aí não vai para igreja nenhuma, porque ele não tem Deus, não acredita em Deus, não acredita em nada, é ele mesmo e acabou essa conversa. Então, quem tem uma religião, ele é um religioso, ele vai para a sua igreja do mesmo jeito, tanto faz ir para essa aqui, como para Macumba, ele é um religioso. O problema é, ele é fiel ou infiel? Ele é um salvo ou não? Se for um salvo, ele vai ser fiel, obediente. Se não, ele não vai ser fiel nem obediente. Esteja aqui ou na macumba, onde ele bem entender. Dá no mesmo. Então, irmãos, a nossa vida evidencia de que lado nós estamos. Em que partido nós estamos? Nos fiéis
ou nos infiéis. Nossa vida evidencia isso. E cada um aqui sabe disso. Cada um aqui sabe disso, da sua fidelidade ou infidelidade. Cada um sabe. E em qualquer situação, não estou falando só em dinheiro, não. Tempo, uma série de coisas. Cuidado com o irmão, cuidado com as coisas. Obediência às próprias leis, obediência ao governo, a quem quer que seja. Deus mandou tudo isso. Então, irmãos, nós temos que saber de que lado é que nós estamos nesse negócio. Muitos irmãos, eu sei que me acusam de estar fazendo juízo de valores quando eu digo, olha, a maioria de qualquer igreja não é crente. Dessa aqui, de qualquer uma grande maioria, não é crente. Eu tenho certeza disso. Por quê? Sua vida evidencia. Então isso é juízo de valor do pastor? Não, não é juízo de valor do pastor, não. Não é juízo de valor, não. O Senhor Jesus também ordena: julgai não pela aparência, mas pela reta justiça. Sabe qual é a reta justiça? Então, quando eu julgo alguém, eu já houve caso de eu dizer lá no meu gabinete: você não é crente, meu amigo. Mas eu sou de não, a palavra de Deus diz que não é. Arrependa-se. Vamos orar. Orar para Deus me abençoar. O cara todo errado orar para Deus me abençoar. Abençoar o quê, rapaz? Eu vou orar para Deus lhe salvar, lhe converter. Então, irmãos, Jesus manda isso, João 7,24. Não julguem pela aparência, julguem pela reta justiça. E ele mesmo disse: pelos frutos sereis conhecidos. Cuidado com os falsos profetas. Pelos frutos vocês conhecerão eles. Então, se Jesus disse isso, nós temos condição de julgar, de saber, discernir. E a própria Bíblia diz que pela prática da palavra, Hebreus, pela prática da palavra somos capacitados a discernir entre o bem e o mal. Discernir é julgar. Muito bem, irmãos. Vamos continuar aprendendo com o rei Davi, porque o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, já vimos aqui. Um rei que, como mordomo de Deus, conscientemente, ele apresentou 3 virtudes para um mordomo fiel. Primeira virtude, obviamente, é a fidelidade. Versículo 14. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e é das tuas mãos que nós te damos. Nem de longe o rei teve a intenção de se apropriar ou de reter para si aquilo que ele sabia que pertence a Deus e que ele estava apenas governando sobre isso. Ele era apenas o mordomo daquilo. Em nenhum momento, irmãos, nem de longe o rei teve intenção de usar o reino de Israel no seu poderio que ele tinha para a sua própria glória. Quando ele fez isso uma vez, mandou fazer um censo de Israel, Deus o castigou severamente. Porque o censo era exatamente para mostrar o seu poderio. Se ferrou. Aqui no caso não. Aqui tudo que ele fez e disse, o que ele arrecadou e ele mesmo doou, era para a glória de Deus. Porque quem sou eu? E quem é meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e é das tuas mãos que nós te damos. O rei sabia que mordomia não é uma questão de boa vontade. Mordomia é uma questão de fidelidade. O que eu tenho é de Deus. Eu estou apenas administrando isso. Paulo também ensina isso a 1 Coríntios 4:2. Eu já fiz uma pregação também sobre mordomia, naquele caso de Paulo fazendo uma coleta para levar para Jerusalém. Eu posso até repetir, fazer as mudanças necessárias e repetir essa pregação também. Ele diz assim, 1 Coríntios 4:2: o que se requer do dispenseiro? O dispenseiro é aquele que cuida da dispensa, digamos assim. A dispensa dele não, é do patrão. O dispenseiro, o que se requer é que ele seja encontrado fiel. O bom dispenseiro ou mordomo sabe
exatamente o que pertence ao seu Senhor. Ele sabe como o Senhor quer que ele administre os bens que pertencem ao seu Senhor, e não a ele. E o rei Davi, mesmo sendo rei, tinha plena consciência de que era apenas um mordomo temporário e que precisava ser fiel ao seu Senhor. Versículos 15 e 16. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos. O negócio é temporário. Nós estamos aqui de passagem. Somos peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra. Ele sabia que os meus pais morreram, Abraão morreu, Isaac e Jacó, morreu todo mundo, morreu meu pai Jessé. Ele sabia disso, isso é temporário. Somos peregrinos. O que foi que ele deixou para os filhos? Tudo. Ele levou o quê? E não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. O rei sabia, irmãos. Então essa é a primeira virtude de um mordomo. Fidelidade. Eu sei que isso não é meu. Eu sei que eu tenho que administrar porque o meu Senhor me deu para administrar. E eu tenho que prestar conta disso. Foi que ele mandou? Como foi que ele mandou administrar isso? Segundo lugar, a segunda virtude apresentada por Davi é sinceridade e voluntariedade. Versículo 17 A e B, as duas primeiras partes. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Sinceridade e voluntariedade. Ânimo em servir. E servir espontaneamente. Simplesmente como gratidão por tudo que Deus lhe deu, sabendo que isso na verdade pertence a Deus. Como Deus é Senhor, é claro que Ele poderia exigir de nós, digamos assim, poderia nos obrigar a lhe dar o que Ele quisesse, que Ele nos deu para administrar aqui. É tudo dele. Porém não é assim que Deus quer na sua palavra. Ele quer que Ele tributemos sobre tudo que Ele nos dá para administrar, mas que o façamos com amor, com gratidão, com reconhecimento, com sinceridade, com voluntariedade, como parte do nosso culto, como forma de adoração ao nosso Deus, que nos dá todas as coisas. Eu falo para vocês sobre o tal do culto, que a gente chama essa reunião aqui, a gente chama isso aqui de culto. Culto a Deus. E eu chego atrasado. Ou venho só o dia que me interessa vir. Que culto? Que Deus? Obviamente não é o Deus da Bíblia. Não é esse Deus Senhor soberano sobre tudo e que dá tudo que nós temos, inclusive a começar a vida. É esse o seu Deus? É esse o Deus que você diz que adora e que vem cultuar e que você não obedece de jeito nenhum e nem dá a menor bola para Ele? Isso não é o Deus da Bíblia. Esse Deus que você acha que está cultuando e adorando não é o Deus da Bíblia. É um Deus que você acha que é o seu Deus. Mas o Deus da Bíblia não é. Então, irmãos, Ele quer que Ele tributemos de tudo que Ele nos dá, com sinceridade. Já vimos com fidelidade a primeira parte, agora com sinceridade, com voluntariedade, com gratidão. Isso é o meu Deus. Eu estou apenas restituindo ou retribuindo o que Ele me dá. É dele. E eu faço isso com a maior alegria. Que alegria quando eu posso contribuir, digamos, com muito. Uma oferta, eu posso contribuir com muito. Meu Deus, foi o Senhor que me deu essa graça de contribuir muito. Como um homem reclamando do seu imposto. Homem, ganha um salário mínimo, aí você não vai ter esse problema de ter raiva de pagar imposto. Ganha um salário mínimo.
Agora o camarada ganha 100 mil reais, não quer pagar 27 mil para o governo. É muito, não é muito não. É o mesmo tanto de quem ganha 10 mil reais. Ele vai pagar o mesmo 27,5%, se for o caso, em cima de 10 mil reais. Então ele vai pagar 2.700 reais. Você ganha 100 mil, você vai pagar 27 mil reais. É o mesmo tanto. A proporção é a mesma. O peso para cada um dos dois é exatamente o mesmo. A terceira virtude, irmãos, que Davi relaciona aqui, é a alegria. 27c, a última parte do versículo 17, aliás. Ele fala da primeira, da voluntariedade, da sinceridade, aí a terceira, a última parte do versículo. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Oh, que alegria do pastor de Israel, rei Davi, a partir dele mesmo, chamou o povo a contribuir, e ele viu que o povo fazia aquilo com alegria. Ah, irmãos, que alegria, digamos assim, de um pastor diminuindo a escala para nós, quando ele vê que os irmãos estão fazendo as coisas com alegria, enfado. Sei não se eu vou, ou se vier eu chego a hora que eu quiser. Não dá não. Que tristeza. Voluntariedade. Ânimo em fazer, ânimo em agradar o meu Deus. Não é agradar o pastor não, é agradar o meu Deus. Esses irmãos aqui, Davi está dizendo, olha que alegria o povo, estou vendo como eu dei com alegria, estou vendo que o povo está dando com alegria também. O rei pastor conseguiu passar para o povo de Israel, que ele governava, que ao invés de tristeza, de peso, o bom mordomo sente prazer ao receber ao perceber o seu Senhor sendo servido, sendo cultuado, sendo, no caso de Deus aqui, sendo adorado, sendo glorificado. Servi ao Senhor com alegria. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Júbilo é grande alegria. É isso que quer dizer a palavra júbilo. Vinde, cantemos júbilo com o Senhor com júbilo. Celebremos ao nosso Senhor. Toda essa oração de Davi, irmãos, era a expressão da sua alegria em ver o povo contribuindo para a construção do templo, que ele foi proibido de construir. Ele queria construir, Deus disse, você não. Quem vai construir é o seu filho. Ele preparou tudo para o filho construir. O rei sabia que Deus se agradava daquela atitude do povo. O apóstolo Paulo também nos ensina a mesma coisa acerca de ofertas voluntárias. No outro domingo, talvez eu continue esse assunto. Vou falar sobre pregação domingo que vem, se for o caso, e no outro eu continuo esse assunto. Paulo diz assim, que cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Então veja que o apóstolo ensina a mesma coisa, a mesma alegria do povo em dar ao Senhor. Que beleza. Queridos, esse é o ensino bíblico sobre mordomia. Uma parte que a gente explicou aqui. Primeira coisa que precisamos ter em mente, o fundamental, é que todas as coisas pertencem a Deus. A segunda coisa que precisamos ter em mente, e é uma consequência lógica da primeira, tudo que temos nos foi dado por Deus. Tudo que temos nos foi dado graciosamente por Deus, o real dono da terra e de tudo que nela se contém, como nós lemos aqui no Salmo 24, versículo 1. E que, inclusive, nós somos dele. Não só os que vão para o céu, os que vão para o inferno também. Porque o inferno também é de Deus, assim como o céu. Com esse conhecimento, irmãos,
sabedores de que somos apenas mordomos temporários do Rei, o real dono de todas as coisas, precisamos ser mordomos fiéis, não permitindo que sequer passe pela nossa cabeça querer usurpar o que pertence ao nosso Senhor e que, pela sua graça, Ele nos confiou temporariamente para que tomamos conta dos bens nesta vida. Sabedores de que somos apenas mordomos temporários do Rei, o real dono de todas as coisas, precisamos desempenhar esse papel com fidelidade, sinceridade, voluntariedade, não por constrangidos, mas espontaneamente, com o coração cheio de gratidão por tão grande honraria de ter recebido do Senhor essa responsabilidade, essa incumbência de cuidar dos bens dele. Ele me deu para cuidar. E ele diz como é que eu devo cuidar. O que é que eu tenho que fazer com esses bens. Inclusive e principalmente o tempo. Não é nem o dinheiro, é o tempo. Porque é no tempo que nós conseguimos dinheiro, de alguma forma. Então, irmãos, não é por constrangido, não. Com o coração cheio de gratidão. Por sermos administradores do reino de Deus. Meu Deus, você já pensou o que é isso? Se ser administrador de uma cidade dessa é uma honra maior do mundo. Ser administrador de um governo estadual é uma honra maior do mundo, é um poder maior do mundo. Irmão, nós somos administradores do reino cósmico de Deus. E vamos julgar no último dia, inclusive, os anjos. Está escrito isso. Obviamente os anjos caídos. Sabedores de que somos apenas mordomos do Rei, o real dono de todas as coisas. Vamos aumentando o que nós vimos. Precisamos desempenhar esse papel com fidelidade, primeiro ponto. Sinceridade e voluntariedade, segundo ponto. E com alegria, terceiro ponto. Pelo simples fato de saber que o nosso Senhor é servido, honrado, cultuado, glorificado, com a nossa obediência e reconhecimento da responsabilidade que Ele nos deu em tomar conta do que é dele. Ele é o nosso Senhor. Ou não? Esta é a palavra de Deus para a sua igreja. Que cada um pense nas coisas que Deus lhe tem confiado nesta vida, para que cada um pense no modo como estas coisas têm sido administradas, para que cada um seja achado um mordomo fiel, que administra todas as coisas sob sua guarda, exclusivamente para a honra e glória do Senhor que lhe deu, o real proprietário de todas as coisas. Inclusive e principalmente porque sabemos que Ele é Senhor das nossas vidas, para que vivamos essa vida, tomando conta dos seus bens, para louvor da sua glória. Amém.